Tudo bem, gente. Então a nossa aula está sendo gravada. No Canvas ela vai ficar disponível durante 14 dias. No YouTube ela vai ficar disponível até o final do semestre, tá certo? Então, na aula passada a gente falou sobre a questão da iluminação. A gente começou a ver a questão da iluminação no método de Raycast, como que a gente pode introduzir esse modelo no nosso método, na nossa simulação. A gente basicamente tratou a questão, o primeiro passo da iluminação direta. A gente entendeu que existem essas duas classificações, iluminação direta e global, né? E a gente tratou o primeiro passo da iluminação direta, que é justamente a modelagem que a gente tem das nossas fontes luminosas. Agora nessa aula, né, então se você não viu essa última aula, volta lá no YouTube e vê, porque nessa aula é uma continuação, onde a gente vai ver como que o processo de cálculo de radiância ela efetivamente feito com base nas fontes ou na fonte luminosa. Tá certo? Legal. Então, vou passar isso aqui, porque a gente já viu isso. Né? Vamos entender, então, esse fenômeno da dispersão, certo? Igual quando a gente viu lá a questão da fonte luminosa, a gente primeiro criou um modelo para expressar como que acontece acontecia, né, a emissão de luz, a intensidade de luz, né? Como que a gente modelava ela. Aqui é a mesma coisa, a gente vai criar um modelo que é uma função matemática que vai expressar essa dispersão que a gente tem na superfície, certo? Então, basicamente, esse modelo de dispersão, ele vai descrever qual que é a quantidade de energia que incide na superfície, tá certo? E aí, o que acontece? Essa intensidade, de onde que ela vem? Ela vem da fonte luminosa. E bom, e como que a gente faz isso, né? A gente vai ter aqui a fonte luminosa, né? Ela vai estar em algum lugar para cá. Vou colocar aqui o Sol. E a gente tem a nossa fonte luminosa, que é o Sol. Uma fonte direcional, né? Então, esse modelo de dispersão ele vai depender de como que esses raios luminosos eles estão chegando na superfície. Então, ou seja, a questão justamente do vetor que vai te dar a direção, né, dessa fonte luminosa que está chegando, como os raios estão acontecendo. Aqui a gente tem também o comprimento de onda associado a esse raio, a esse raio que está batendo aí. O que acontece? O comprimento de onda, ele dá basicamente quais são as frequências, quais são as cores, né, daquela raio de luz que está chegando. Então, a gente já tem até a capacidade de calcular tudo isso, certo? E a gente tem a nossa questão de esse raio, de certa forma, ele é refletido, né? Acontece uma certa dispersão na minha superfície e ele é refletido segundo as propriedades daquela superfície. Né? Então a gente tem aí de novo, um modelo bem simples com 5 variáveis. Certo? E agora a gente vai entender como que a gente faz um modelo analítico para esse modelo, vamos falar assim, da natureza, porque não dá para fazer ele tão preciso assim. Né? Então, esse é um modelo de iluminação utilizado pelo OpenGL, tá? Isso aqui é uma curiosidade. Tá? E ele é bem realístico, assim. Ele decompõe essa questão da iluminação direta, tá? Baseado em 4 componentes. E a gente consegue isolar cada uma das componentes perfeitamente. E, na verdade, a gente pode adicionar ou remover esses componentes sem problema nenhum. A gente só vai ter, se a gente tiver as 4 componentes, a gente vai ter um modelo mais realístico ou menos realístico. Na verdade, esse modelo aqui, quem colocou esse cara aqui, ele é um tal de pesquisador Fong, tá bom?
É importante falar isso, né? Eu faço doutorado, eu sei quanto que o cara deve ter suado para chegar nesses modelos. É, e a gente vai ver que ele propôs, esse cara aí, ele propôs muita coisa. Ele propôs na questão do modelo de iluminação, iluminação global, sombreamento, tá bom? Então tá, existem basicamente esses quatro componentes. Reflexão difusa e especular, a gente vai entender a diferença delas. A emissão e o ambiente. Tá? Aqui então, a gente tem o primeiro passo de todos, que é a tal da reflexão difusa. Né? Como que. Vamos tentar entender quando acontece a reflexão difusa para ficar isso claro. Né? Por exemplo, uh, toda vez que você tem um objeto que ele é difuso, o que seria um objeto difuso? Né? Quando ele é mais fosco, né? Os objetos foscos, eles têm bastante essa propriedade. A gente pode pegar o giz, a argila, mas eu acho que é muito ruim esse modelo, sei lá. Essa parte aqui do meu mousepad, ó. Ela até tem um pouco de reflexão, tá vendo? Mas ele é bem opaco, assim, se a gente vir na vida real, né? Na vida real, sem ser virtual. Por exemplo, a minha caneca aqui, ó. Minha caneca. Né? Ela é bem opaca se eu comparar ela com o meu relógio, né? São dois objetos vamos falar assim, de características de superfície bem diferentes. Justamente quando a gente tem essa questão de ser bem fosco, quando você olha para uma parede, assim, ela é bem fosca, né? Dependendo, se for uma tinta muito espelhada, né? A gente tem o raio, quando ele intercepta o objeto, ele acontece esse fenômeno aqui, né? Que é um fenômeno de dispersão igual em todos os sentidos. Né? Aqui seria a dispersão dos raios. É como se acontecesse uma reflexão, mas a reflexão ela acontece de forma, vamos falar assim, igual em todos os sentidos, em todas as direções possíveis. Certo? Então aí, como que a gente modela esse cara aí, né? Porque a gente já falou que, poxa, é difícil fazer isso, né? Na verdade, é até aqui que existe a grande diferença entre a iluminação direta e a iluminação global, vamos falar assim, porque eu não estou preocupado na minha iluminação, vamos falar assim, direta, aqui está o meu olho, né? Vou desenhar um olho bem feio aqui. Vou ver se eu tivesse desenhado o olho preto ia ficar mais bonito, né? Mas é a vida. Aqui é um olho. 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 Câmera. Na verdade, aqui eu só vou estar preocupado com aqueles raios, né, dessa reflexão difusa que acontecem, que chegam no plano de visualização. Esses raios aqui, ó, não estou preocupado com eles. Estou zero preocupado com eles. Isso aí eu fico preocupado quando eu faço a iluminação global, porque esse raio vai, bate num outro cara, né, bate num outro objeto, que por sua vez pode chegar a interceptar o olho ali na minha câmera, certo? Então, legal. E como que então a gente constrói um modelo simples que leve em conta... Deixa eu preencher o meu olho aqui para ele ficar mais bonito. Pronto. Pronto, tá ótimo o meu olho, né? Como que então a gente leva em conta um modelo para considerar só esses raios que estão chegando aí na gente? Alguém teria alguma ideia das componentes que a gente tem que considerar? Chute assim, né? Não, você está fazendo. Ó. Então, na verdade, como é tudo igual para todos os sentidos, né, eu posso simplificar bastante o cálculo, porque o cálculo seria o mesmo para todos os sentidos. Aquela propriedade ali é inata daquele ponto segundo aquele raio. Então é bem tranquilo isso.
Ahn, então, como que eu vou fazer esse cálculo? Na verdade, eu tenho a fonte luminosa e eu dependo de como que é a angulação dessa fonte luminosa, ela está posicionada em relação à nossa superfície. Porque assim, se a gente tiver uma posição totalmente normal, vamos falar assim, a gente tem a menor distância entre, né, o normal seria aqui, né? O normal seria aqui. Quando você tem uma fonte luminosa posicionada ortogonal, completamente ortogonal à superfície, a gente tem ela sendo a mais intensa possível. Só que quanto mais a gente distancia essa fonte luminosa daquele ponto, mais fraco fica o raio. Né? A gente tem um grande exemplo belíssimo todos os dias, por exemplo, daqui a pouco depois da aula eu faço meu banho de sol, porque a gente está na quarentena, né? Mas bom, a gente tem o sol tendo esse aspecto na nossa vida. Quando o sol tá nascendo ou ele se põe, ele está sempre mais fraco e a gente tem o sol de meio-dia sendo mais forte de todos, justamente por causa dessa angulação que o sol vai ter segundo a superfície terrestre. Então, basicamente, a gente tem que levar isso em consideração. A intensidade luminosa na nossa reflexão difusa, ela vai depender de alguma forma dessa angulação. Bom, e qual que seria a ideia, né? A ideia é a gente teria que considerar tipo um modelo um pouco mais complexo, porque se a gente pensa aqui que a gente tem uma fonte que ela sei lá, daquelas do tipo spot, né? Que ela tem uma largura e ela atinge aqui a superfície com uma determinada área, né? É um pouco complexo isso, né? A gente poderia usar essa fórmula aqui para considerar quando a gente tem uma fórmula, vamos falar assim, uma luz spot, né? Mas, luz spot, vamos falar assim, ela não é tanto utilizada, mas você poderia usar esse cara aí, tá? Na verdade, esse cara, a gente aplica só umas leis da trigonometria aqui e a gente pode ter esse cálculo aí do θ. Se a gente estiver mais preocupado com a questão das luzes, vamos falar assim, pontuais ou as luzes direcionais, que são as mais comuns assim que a gente trata, é justamente esse cara aqui, né, que é o modelo lambertiano, né, que é o seguinte: eu tenho aqui a minha normal, eu tenho aqui a minha normal, né, normal à superfície. Normal à superfície. E esse cara aqui, eu tenho a minha meu vetor que dá a minha direção à fonte luminosa. Né? E aí a gente faz o seguinte, ó. Na verdade, a gente tem essa fórmula aqui que vai me dar a intensidade. Né? O ID aqui, ele significa intensidade da difusão. Intensidade da difusão. Ou seja, qual que seria, vamos falar assim, a cor, de fato, desse ponto na minha superfície? Qual que seria a cor? E ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, a intensidade da difusão ela vai depender de 4 componentes. Esse cara aqui a gente já estudou. Esse cara aqui ele é a intensidade da fonte luminosa. E se você voltar lá nos slides, a gente calcula esse cara com base na natureza da nossa fonte luminosa. Se ela vamos falar assim,
pontual, se ela é spotlight, se ela é direcional, tá certo? Então a gente vai calcular isso segundo a intensidade da fonte luminosa. A gente já viu isso lá na última aula. Esse KD aqui, ele é um coeficiente da superfície. Eu não sei quem que me perguntou na aula passada, né, que se ia depender da superfície, né, como é que ia ser a reflexão coeficiente da superfície. Então, esse daqui é como se fosse um atributo do objeto, um atributo da superfície. Cada superfície teria a sua. Por exemplo, naquele motor de renderização request que eu fiz, ele justamente ele guarda esse coeficiente em cada uma das esferas. Né? Você teria isso para todos os objetos da sua cena. Percebe como que o modelo vai crescendo e crescendo e é fantástico isso. Eu acho bem legal. Quem que acha legal aí, comenta aí que acha legal. E aí o negócio é o seguinte. E esse cara aqui, ele vai dar a nossa angulação. Mas Pedro, por que esse cara aqui dá a angulação? Por causa da lei do cosseno, né? Projeção de um vetor. Se a gente levar a interpretação, vou falar assim, geométrica do produto escalar, e obrigado. Alguém me ajudou aí na aula passada, eu estava tentando lembrar como é que falava dot product em português, é produto escalar, né? Então, na verdade, se a gente pega a projeção do vetor n no vetor L, que seria justamente a interpretação geométrica para o produto escalar, a gente tem justamente a intensidade, né? Com o qual aquele raio, né, da fonte luminosa está incidindo naquele ponto da superfície. Uma forma diferente da gente ver seria ver como sendo a lei dos cossenos, né, para os vetores, certo? Então, com base nessa, vamos falar assim, com essa pequena fórmula, a gente consegue calcular a reflexão difusa de uma luz qualquer numa superfície, tá certo? Gente, tem alguma dúvida aí quanto a esse cálculo? Se estiver tranquilo, fala assim, tá tranquilo. Pode seguir. Tranquilo, pode seguir. Vamos ver o que o Igor vai falar. Diga aí, Igor, off topic. Trabalhador está sem data? Tá. A gente olha isso logo no final da aula, mas só que eu acho que tá marcado. No Canvas eu sei que tá marcado. Tá marcado para a última semana antes da prova final. Então é tipo assim, a última semana possível. Tá? Acho que é tipo primeira semana ou segunda semana de junho, tá? A gente olha isso no final da aula, pode ser? Aí eu marco aqui. Beleza. Então tá, a gente então fez a reflexão difusa aí. Então vamos tentar olhar agora qual que é o lance da reflexão especular, né? A reflexão especular, ela é propriedade ela está mais presente, né? Ela está mais presente, porque lembra que o nosso modelo ali de iluminação direta, ele tem 4 componentes, os 4 componentes eles, estão presentes em todos os caras, né? Mas a gente pode tirar um deles e um pode estar mais presente do que o outro, certo? A reflexão especular, ela é muito nítida no tipo de objetos assim, ó, tipo um relógio, tipo um espelho, metais, né? Porque elas têm a propriedade de refletir parte dos raios. E não é uma reflexão qualquer, não, tá, gente? Porque, assim, se a gente pensar, por isso que a gente fala que o outro é reflexão difusa. Porque na reflexão difusa, a gente tem aqueles raios, eles sendo, vamos falar assim, refletidos em igual intensidade para todos os sentidos. No caso da reflexão especular, a gente tem o raio ele sendo refletido, né? É como se fosse assim, ele está refletindo muito
para esse sentido aqui. Está sendo muito refletido para esse sentido. No sentido R, na direção R, né? E os outros, eles é como se eles tivessem reflexão difusa, é como se ela estivesse indo para todas as outras direções, né? Mas só que numa intensidade menor. Né? E aí, o que acontece? Na reflexão especular, a gente tem uma característica, né? Quando você está olhando no espelho, a gente tem que sempre calcular a reflexão de incidência no espelho, né, a incidência que a gente tem no raio, no espelho, é a mesma incidência que ele faz o desvio daquele ângulo. Né? E, de novo, a gente tem a propriedade de quanto mais perto a gente está, vamos falar assim, quanto mais perto, né? Porque é mais perto. Mas quanto mais próximo a gente está da nossa normal, da superfície, mais forte é ainda essa intensidade. Né? Então, quando você coloca um espelho na frente do outro, dá aquela coisa maluca lá por causa disso. Né? Mas, bom. Então, como que a gente consideraria esse tipo de reflexão? Né? A gente teria esses três fatores. Deixa eu ver se o outro slide já dá as formas. Isso. A gente tem esses três fatores. Eu vou colocar nesse cara aqui. Né? Então, a gente tem, primeiro, não, deixa eu colocar nesse cara aqui. A gente tem esse ângulo de incidência da luz, né? Que igual na reflexão difusa a gente tinha, então esse ângulo θ aqui. E tem o nosso ângulo de visão. Que, de novo, a gente pode estar posicionado a câmera, dependendo de onde que a câmera está posicionada, aquele raio vai chegar mais forte ou menos forte na gente. Claro que se a câmera estiver posicionada aqui, né, totalmente no mesmo sentido do raio de reflexão, é a mais forte de todos aqueles raios que estão chegando na gente. Mas pode não ser o caso, então a gente tem que levar em consideração o ângulo alfa de visão, certo? Vamos olhar então aqui como que seria essa ideia, né? Então aqui novamente a gente tem um modelo de reflexão intensidade, então a intensidade na superfície. Aqui novamente a intensidade da luz, da fonte luminosa. Certo? Aqui a gente tem o coeficiente. Repare que esse coeficiente é diferente. Então é com ele que a gente vai brincar, se a gente vai ajustar para se falar se um objeto ele é mais fosco ou mais espelhado, tá certo? Esse aqui é o coeficiente especular. E aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente tem esse cara aqui, ó. Perceba que agora a gente tem novamente, né? A gente novamente está usando o produto escalar entre os vetores. Mas a gente vai fazer o produto escalar do R, né? Do R em V. Certo? Para a gente justamente do R com V, justamente para a gente calcular a intensidade que está sendo refletida. Tá? Mas o interessante, né? Então eu vou falar assim, tem duas coisas aqui interessantes. A primeira coisa interessante é aqui, falar assim, ângulo de reflexão. E olha só que legal, o que o Fong colocou. Tá vendo esse quadrado aqui? Alguém chuta o que significaria esse quadrado? Esse quadrado não, né? Isso é exponenciação. O
Alguém teria alguma ideia? Uma ideia? A gente já viu isso em algumas coisas, né? Eu quero mais a ideia. Por que que ele é exponencial? Por que que tem uma exponencial são? O que que é esse n aí? Carlos, Igor, Pedro, Stefano, Jorge, Paula, Disney. Isso daqui, na verdade, é como se fosse um fator, é como se fosse uma atenuação que a gente pode ter. Atenuação, certo? Você ter um modelo ainda mais realístico, vamos falar assim, se você quiser. E esse é um artifício aí que o Font observou com base física, tá bom? Agora, como que ele chegou nisso aí? Vamos ler a tese dele. Tá legal. Alguma dúvida aí, né, quanto à questão da reflexão especular, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Comenta aí. Dúvida, observação, colocação, reclamação, sugestão. Tá ok. E o que é a emissão, né? Emissão vamos falar assim, é tipo um macete. Deixa eu ver se ela colocou aqui, né? Emissão. Né? É, a emissão, ela é tipo aquelas fontes de luz que aqueles lugares onde a gente tem uma certa emissão de fonte de luz, né? Mas só que não necessariamente ela é uma fonte de luz assim, uma fonte de luz, tá certo? Por exemplo, eu tenho meu monitor, certo? Eu posso considerar aquilo ali como se fosse uma constante, o tanto de iluminação que ele está provendo para o ambiente, mas eu não estou considerando aquilo como uma fonte luminosa, com todos os rigores disso. Né? Então, eu posso ter esse tipo de cara na minha cena. Na verdade, essa parte de emissão e a outra, que é ambiente, né, é tipo um macete que a gente coloca, tipo um hack que a gente faz na nossa cena, as duas, tá? Que é justamente para tentar dar um aspecto de iluminação global sem ter que fazer iluminação global. Né? Então, aqui, se a gente considera aqui esses painéis aqui, né, posicionados ao longo desse corredor, é como se fosse uma emissão diferente de zero, ou seja, está acontecendo alguma emissão de luz por aqueles polígonos. Né? A questão da iluminação ambiente que a gente coloca também é um macete que a gente basicamente acrescenta uma constante. A gente joga uma constante lá na fórmula e fala, minha iluminação ambiente é essa, pá. Né? E aí a gente tem essa característica um pouco mais realística na nossa cena, mas né, a gente não está calculando aquilo ali de fato, tá certo? Eu queria falar assim, percebam por que aqui muito provavelmente, né, muito provavelmente, tá vendo essa cena aí, por mais que ela seja feita com iluminação direta, tá vendo? Dá para ver, seja feita com iluminação direta, ela fica muito boa. Por que ela é feita com iluminação direta? Porque a gente não tem a questão das sombras aqui, não tem sombra, tá tudo muito, vamos falar assim, muito não realístico, né? Olha essa cadeira aqui, o exemplo melhor é aqui da cadeira, não sei se está dando para ver aí, mas olha, teoricamente aqui tem uma luz, né? E por que aqui na cadeira, embaixo da cadeira, deixa eu desenhar a contracor, né? Aqui embaixo da cadeira não tem uma sombra, tá vendo? Nem embaixo dessa mesa, tá certo? Então, é nítido que, assim,
é meio que engana, né? Engana bem, porque a gente só não tem sombra, mas a gente tem um efeito de iluminação bem legal quando a gente introduz tanto essa questão do, principalmente essa questão do ambiente, tá certo? É, então, assim, os dois, tanto o ambiente quanto a questão da emissão, são duas constantes, vamos falar assim, né? Que a gente adiciona na nossa fórmula só para dar uma realidade um pouquinho melhor quando a gente não tem iluminação global. Tá certo? Então, se a gente colocar ali, olha só, aqui é bem legal esse desenho, porque olha, aqui esse desenho ele está justamente quebrando essas diferentes emissões que a gente tem, tá certo? Então, a difusão, a reflexão mais difusão, a gente tem. Nossa, gente, eu sou muito daltônico. Olha só. Essa daqui é a reflexão especular. Essa daqui é reflexão. Essa daqui é a emissão. Essa daqui é a reflexão difusa. E essa daqui é a reflexão ambiente. Não consigo colocar, peraí. Certo? E esse aí é o nosso modelo, vamos falar assim, analítico. Simples, porém eficaz. Tá certo? Uma pergunta, para a gente começar a ir para o final da aula aqui. Como que a gente faz se eu tiver mais do que uma fonte luminosa na minha cena? Alguém tem alguma ideia? Se eu tiver múltiplas fontes luminosas, o que eu vou fazer? A gente vai ver, né, isso aqui é como se fosse, né? Vamos escrever a fórmula disso aqui. É o I na superfície, né? O I que a gente está vendo é igual a I D mais queda difusa, mais I especular, mais I da emissão, mais I do ambiente. Né? O que eu vou fazer se eu tiver múltiplas fontes luminosas? No mesmo ponto. Somar. Isso aí. Né? Peraí. Então, peraí. Aqui. E então aqui está mostrando o que acontece quando eu somar. Eu quero mostrar em outro slide. É esse daqui, né? Primeiro, isso daqui é quando a gente tem uma fonte única de luz. Então, essa aqui é a fórmula geral para uma fonte de luz. A gente tem aqui I da emissão, intensidade emissão. Aqui é uma constante do ambiente. Aqui é o ambiente, tá vendo? A intensidade do ambiente vezes a constante do ambiente. Aqui a gente tem a nossa reflexão difusa. E aqui a gente tem a reflexão especular. Né?
Então, justamente, a gente tem essas quatro componentes somadas ali quando a gente tem uma fonte de luz. Aí, o que eu perguntei ali, né? Como que a gente faz se eu quiser somar, se eu tiver múltiplas fontes de luz no mesmo ponto, basta eu fazer o somatório. Então, vamos dizer que eu tenho essa fonte de luz aqui, essa outra fonte de luz aqui. Então, o que eu vou fazer, né? O I de emissão, né, que é a minha constante lá, ela continua constante, por isso que eu falei com vocês que é constante, emissão, né? Aqueles objetos que emitem alguma coisa. Esse cara aqui seria uma constante do ambiente, né? E aí aqui a gente teria um somatório, para cada fonte luminosa, né? Para cada fonte luminosa a gente calcula reflexão difusa, né? Difusa não, difusa. É interessante ver que essa fórmula aí não está otimizada, não. Por que essa fórmula não está otimizada? Alguém tem noção? Ah, não. Está otimizada sim. Peraí, cadê? Flexão especular. Certo? Todo mundo consegue enxergar aqui, ó, que a gente está justamente iterando sobre todas as fontes luminosas e calculando a reflexão difusa e especular daquela fonte luminosa naquele ponto e somando nas constantes da intensidade de emissão e de ambiente. Todo mundo consegue ver isso? Isso aí é a nossa fórmula para calcular a radiância num determinado ponto. Ok? Legal. Então, eu vou parar a nossa gravação por aqui.